Bom dia a todos. Eu me chamo Dayana, eu faço doutorado em Engenharia Florestal pelo programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria. Durante a minha graduação eu trabalhei com tomastocórios com relação ao controle, ao manejo. Atualmente estamos trabalhando no doutorado com diversidade genética de tomastocórios peregrinos na América. Essa pesquisa ela tem orientação do professor Dr. Ervandil Corrêa Costa, com orientação da professora doutora Maristela Machado Araújo e como colaborador o professor Jonas André Arnemann. A apresentação vai seguir um roteiro, onde serão abordados uma introdução, os objetivos, resultados preliminares, próximas etapas a serem executadas. Vou falar um pouquinho sobre a Universidade Federal de Santa Maria e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Entomologia Florestal. Tomastocórios peregrinos é uma importante praga invasiva que ataca o gênero Eucalyptus, possui seu centro de origem na Austrália e possui um alto potencial invasivo, visto que foi encontrado em mais de 19 países. No continente americano, Tomastocórios peregrinos teve o primeiro registro na América do Sul, na Argentina, no ano de 2005. Posteriormente, foi encontrado no Uruguai e no Brasil, em 2008, e no Paraguai e Chile, em 2009, e recentemente foi encontrado no México no ano de 2015, demonstrando seu alto potencial invasivo e também de dispersão. A identificação das pragas ela é comumente realizada a partir da caracterização morfológica, isto é, de caracteres externos e internos dos insetos. Uma característica de Tomastocórios peregrinos é a presença de um tubérculo pronotal nessa região, que é característico da espécie, entre outras características. No entanto, para realizar esse tipo de identificação, necessitamos muitas vezes de especialistas na área. E a identificação ela é considerada relativa. Com o avanço das tecnologias, surgiram as técnicas moleculares, que vieram para auxiliar na identificação e na precisão desse processo. No entanto, necessita de um banco de dados pré-estabelecido para realizar a identificação das pragas. Aprofundando um pouco mais sobre técnicas moleculares, existem dois tipos de DNA, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial ele é mais utilizado, porque ele possui um tamanho reduzido, um maior número de mutações, é de origem materna e permite que seja rastreado a sua dispersão. Mas entre os pesquisadores, não havia a definição de uma região padrão, com isso dificultando o estabelecimento do banco de dados. Posteriormente, foi definida a região citocromoxidase 1, a região do gene COI, como a região padrão, assim permitindo o estabelecimento do banco de dados e o cruzamento das informações, possibilitando uma maior rapidez na identificação das espécies. Para Tomastocórios peregrinos, estudos com biologia molecular já foram realizados, DNA barcoding. Esse trabalho foi desenvolvido por Nadel e colaboradores no ano de 2010. Os autores encontraram 8 haplótipos diferentes para Tomastocórios peregrinos, sendo que para a América do Sul foi encontrado apenas um haplótipo. Diante disso, acreditamos que a diversidade genética de Tomastocórios peregrinos tem aumentado a partir do trabalho de Nadel e colaboradores. E o objetivo do nosso trabalho foi caracterizar a diversidade genética da espécie praga invasiva Tomastocórios peregrinos na América. Como objetivos específicos, utilizar o código de barras DNA para verificar a diversidade genética e distribuição de Tomastocórios peregrinos na Argentina, no Brasil, Chile, México, Paraguai e Uruguai, assim obtendo mais informações sobre o padrão de invasão e dispersão dessa praga no continente americano. Material e métodos utilizados na minha pesquisa:
As amostras de Damastocoris peregrinos foram obtidas de duas maneiras. A primeira foi a partir da colaboração de instituições de pesquisa, tais como Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, INTA Concórdia, da Argentina, com a colaboração do Dr. Sérgio Ramos, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Colombo, no Brasil, com a colaboração do Dr. Leonardo Rodrigues Barbosa, Serviço Agrícola e Ganadeiro, o SAG, Santiago, no Chile, com a participação da doutora Sandra Ide, Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, o INEA Taquarimbó, do Uruguai, com a colaboração do Dr. Gonzalo Martínez, do Colégio de Pós-Graduados de Montecillo, do México, com a colaboração do Dr. Juan Manuel Vanegas Rico. A outra forma de obtenção das amostras foi a partir da coleta aleatória em árvores de eucaliptus SP. Isto é, essas árvores estavam localizadas às margens das rodovias, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, além de estarem localizadas em alguns parques e também em plantios comerciais. Aqui temos imagens de alguns locais de coleta, em Realicó, La Pampa, na Argentina, e Naranjal, Itapuã, no Paraguai. Na maioria dos locais de coleta foi encontrado alta incidência de Damastocoris peregrinos, durante o período de fevereiro de 2017. Foi enviado para os pesquisadores um protocolo a fim de auxiliar na coleta e também no armazenamento dos espécimes. Foram coletados em torno de 20 a 30 espécimes por local de coleta. Nessa tabela podemos observar os locais onde foi realizada a coleta de Damastocoris peregrinos na América. Foram 27 locais, distribuídos entre Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai e Uruguai. Essas amostras, posteriormente, foram levadas para o Laboratório de Biotecnologia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, onde elas foram armazenadas a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, a fim de conservar o material genético. Aqui é a imagem do Laboratório de Biotecnologia Agrícola, localizado no campus da Universidade Federal de Santa Maria. A extração de DNA. O DNA genômico foi extraído de adultos, tanto macho quanto fêmeas, de Damastocoris peregrinos, onde houve a maceração total dos exemplares, individualmente. Foi utilizado um kit de extração, um kit Qiagen, e um protocolo adaptado pela metodologia de Arnemann e colaboradores do ano de 2016. Ao término do processo de extração do DNA, a gente obteve 35 microlitros de DNA genômico por amostra. Após o processo de extração, foi realizado a amplificação da região de interesse. A região de interesse que trabalhamos é a região do COI, citocromo oxidase 1. Para realizar a amplificação, utilizamos o método de reação em cadeia polimerase, a partir do equipamento denominado termociclador. Para Damastocoris peregrinos já haviam primers pré-estabelecidos, que foram utilizados na pesquisa, TP2390F, TP2937R, que foram estabelecidos pela metodologia de Nadel e seus colaboradores no ano de 2010. A fim de verificar se o processo de amplificação funcionou e também se essas amostras apresentavam qualidade, as amostras passaram por foram expostas em gel de agarose, numa cuba de eletroforese. Aqui temos a imagem A, com amostras do Brasil, a imagem B, com amostras da Argentina e do Uruguai. Percebemos que ambas as imagens, as amostras apresentaram boa qualidade devido à intensidade da marcação na banda. Também percebe-se que pertence ao fragmento do gene COI, porque apresentou aproximadamente 468 pares de base. E não houve contaminação dessas amostras, porque no último poço do gel, ao invés de ser colocado o material amplificado, é colocado apenas água. E não houve marcação na banda, assim indicando que não houve contaminação das amostras.
Posteriormente ao processo de amplificação, essas amostras elas são preparadas e enviadas a laboratórios para o sequenciamento. Nós trabalhamos com os 2 laboratórios. O laboratório Helix, localizado em São Paulo, e o ACT-GN, localizado em Alvorada. O sequenciamento nada mais é do que a determinação da sequência de nucleotídeos da fita de DNA. No nosso caso, seria a determinação da ordem dos nucleotídeos da minha região de interesse, que é a região do gene COI. Depois de realizada a amplificação e o sequenciamento, é realizado um processo de análise, utilizando os programas PreGap e GAP4. Aqui temos um exemplo de amostras do Paraguai. Essas são as sequências que vêm do sequenciamento, e elas apresentaram uma boa qualidade, observando nessa imagem a presença de picos bem definidos e pouca presença de ruídos, que são esses menores aqui, esses picos menores. Depois de analisar, de fazer a limpeza e processamento, é realizado um BLAST. O BLAST nada mais é do que eu copiar a minha sequência e depositá-la num banco de dados online, num site denominado GenBank ou NCBI, e confirmar se as minhas sequências pertencem mesmo à espécie Thaumastochores peregrinus. Confirmada a espécie, é realizado o alinhamento das sequências. Esse alinhamento ele é realizado a fim de verificar a presença de polimorfismos, que nada mais são que a presença de nucleotídeos diferentes entre as sequências, entre as minhas sequências. Resultados preliminares da pesquisa. Foram extraídas e sequenciadas 74 amostras de Thaumastochores peregrinus, de 23 locais diferentes, distribuídos entre Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai e Uruguai. 64 amostras foram processadas. Como podemos perceber, as amostras do México ainda não foram processadas. O que conhecemos até hoje sobre Thaumastochores peregrinus é que são 8 haplótipos diferentes, devido ao trabalho de Nado e seus colaboradores em 2010. Na América do Sul, foi encontrado apenas o haplótipo A, o qual é compartilhado com a Austrália. Na presente pesquisa, a partir do alinhamento das minhas sequências, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, do Brasil, foi encontrado e confirmado apenas a presença do haplótipo A. Aqui. E o que difere o haplótipo A dos demais haplótipos é a presença de uma guanina no lugar de uma adenina na posição 467 do meu fragmento. Bom, o sucesso de Thaumastochores peregrinus no continente americano foi possível devido a essa praga invasiva ter passado pelos 3 estágios do processo de invasão, que são o transporte, a disseminação, o estabelecimento e a disseminação. Acreditamos que no transporte ocorreu a incursão de vários espécimes do haplótipo A, uma única vez, ou várias incursões do haplótipo A. No estabelecimento, Thaumastochores peregrinus encontrou condições ideais para o seu desenvolvimento. Algumas delas são a presença de uma ampla gama de hospedeiros, com espécies mais suscetíveis, como, por exemplo, Eucalyptus camaldulensis. Também encontrou uma ampla faixa para o seu desenvolvimento, que compreende de 4 graus Celsius até 34 graus Celsius, e ainda possui uma elevada taxa de oviposição. As fêmeas podem ovipositar em torno de 60 ovos em média. Na disseminação, também, o inseto encontrou vários meios e mecanismos para se dispersar, como podemos observar aqui. Transporte de madeira, as próprias pessoas conseguem transportar o inseto nas roupas, nos cabelos, em bolsas. Materiais de propagação, plantas que são transportados para o campo, animais
pássaros, transporte aéreo, nas pessoas, nos próprios aviões e nas malas. E ainda encontrou, de certa forma, facilidade nas barreiras fitossanitárias dos países. As próximas etapas a serem executadas na minha pesquisa é ampliar o número de amostras. Então, vamos ampliar para a Europa. Já temos a colaboração da Itália e de Portugal. Da Itália, contamos com a professora doutora Stefania Laudônia, da Universidade de Nápoles. Portugal, contamos com a colaboração da professora doutora Manuela Branco, do Instituto Superior em Agronomia, da Universidade de Lisboa. As amostras de Portugal, elas já foram extraídas e sequenciadas. No entanto, ainda não temos informações sobre o processamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Universidade Federal de Santa Maria. Essa é uma vista aérea da universidade. Ela possui uma área total de 2.000 hectares. Hoje conta com 29.398 alunos, 267 cursos, entre eles graduação, pós-graduação, especializações e cursos técnicos, 2.034 docentes, 2.759 técnicos administrativos. Aqui é outras imagens da universidade de vista aérea. Entre os cursos, existe o curso de Engenharia Florestal. São ofertadas 66 vagas anuais, divididas 33 por semestre. A duração são 10 semestres. Também contamos com o programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, no mestrado e também no doutorado. Ele é ofertado uma vez ao ano. As áreas de pesquisas que são trabalhadas é silvicultura, manejo florestal e tecnologia de produtos florestais. Algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Entomologia Florestal, sob orientação e do professor Ervandil Correia Costa. Aqui temos algumas imagens do nosso laboratório. Então, algumas das pesquisas são entomofauna associada às copas de Olea europeia, em Formigueiro, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse trabalho está sendo desenvolvido pela mestranda Jéssica Maus da Silva. Entomofauna associada à maturação dos frutos de Cordia tricotoma e de Ocotia poberula. Está sendo desenvolvido pela doutoranda Marciane Daniela Fleck. E artrópodofauna associada às copas de Acacia mursi, de Enterolóbium torticilicum, Eucalyptus duni e também Dodoneia viscosa, em áreas mineradas e não mineradas no Rio Grande do Sul. Esse trabalho está sendo executado pelo doutorando Leonardo Mortari Machado. Aqui foram algumas referências utilizadas e muitas graças.